Pela primeira vez, a gente tem um grupo, uma empresa que consegue tratar os consumidores mais entrantes no mercado do vinho até os mais sofisticados. Antes, quando a gente era só Evino ou só Gran Cru, cada uma atingia um nicho do mercado. E aí, como você se relaciona, como você impulsiona, como você ajuda o consumidor a evoluir na jornada do vinho é muito limitado. Uma vez que você consegue ter essa visão 360, você consegue ajudar muito mais o consumidor. Então, posso pegar um consumidor de entrada, eu tenho um portfólio muito maior, eu tenho canais muito mais distribuídos, eu tenho capacidades internas em N frentes diferentes do que eu tinha só como Evino, só como Gran Cru. Então eu consigo ajudar o consumidor onde ele quiser, como ele quiser, com um portfólio melhor, com uma comunicação mais efetiva. Sem dúvida, você tem uma simbiose muito importante entre as duas marcas. As marcas, pro consumidor final, elas ficam isoladas. A gente não mistura. Gran Cru continua Gran Cru, com o mesmo posicionamento, vinhos premium, experiência, loja, consultoria. E Vino continua mais focada no digital para eficiência, mais promocional, mais descoberta do mundo dos vinhos. Mas a gente já começou a fazer essas experiências cruzadas. Então, no finalzinho do ano passado, de 2022, a gente abriu a primeira loja da Evino, uma loja física da Evino. Hoje a gente já tem 3 lojas físicas da Evino, estamos abrindo a 4ª loja em Moema e o contrário também é verdadeiro. A gente intensificou os esforços de digitalização da Gran Cru. Então a gente tinha muita expertise em lojas físicas como Gran Cru, que a gente está levando para Evino, e a gente tinha muita expertise no mundo digital de Evino, que a gente está levando para Gran Cru. Isso sem misturar o conceito das marcas, o DNA das marcas, mas o que acontece nos bastidores, esses sim se misturam para que a gente consiga oferecer mais e melhores produtos para os nossos consumidores. O vendedor da Gran Cru, de uma loja da Gran Cru, ele fala direto com o seu consumidor. Isso se dá através de um sistema. A gente tem um CRM na mão de todos os vendedores que tem as réguas de relacionamento. Então hoje eu vou mandar uma mensagem para o Miguel porque é aniversário dele. Amanhã eu vou mandar uma mensagem para o Ricardo porque ele fez uma compra há 7 dias, eu quero saber o que ele achou. Então a gente já existia isso. O que acontece é por trás disso. Como que a gente começa a entender o consumidor além do CPF? Essa visão, quando a Gran Cru era isolada, a gente não tinha. E nem a Evino. Porque a Evino não tinha o WhatsApp para falar com os consumidores e não tinha o telefone para falar, que são aspectos das vendas mais consultivas. Então, a gente tinha e-mail e SMS como canais fortes de comunicação em Evino. A gente tinha telefone e WhatsApp como canais fortes de comunicação de Gran Cru e a gente juntou, e agora o grande esforço é entender que canal que eu uso para que pessoa em que momento. Foi o primeiro ano, né? Foi o ano passado, foi um ano de busca de sinergias e integração. Não foi um ano simples, a gente vem de 2 culturas diferentes, então a gente teve uma renovação importante de quadro, a gente teve ajustes de estratégias e foi um ano que pro segmento de vinhos não foi um ano muito fácil, né? É um ano onde a gente ia virar plataformas de e-commerce, onde a gente ia virar ERP, assim, mudar CD de centro de distribuição, teve de tudo. Foi um ano de pavimentar o caminho para um crescimento de 2023. Eu acho que a gente fez muito bem isso em 2022. Nosso clima organizacional melhorou, nossas vendas foram melhorando mês a mês, nossas margens foram melhorando mês a mês, a estabilidade das pessoas, o turnover foi melhorando mês a mês e a gente vê muito do reflexo disso em 2023. Em 2023, o mercado de vinhos é um mercado que está sofrendo, é um mercado que está caindo. De acordo com os dados da Ideal, as importações de vinho esse ano, de janeiro a março, caíram mais de 20%. E a gente está crescendo. E ser multicanal ajuda muito isso. Porque eu posso ter canais que não vão tão bem, eu posso ter canais que vão muito bem. E se eu fosse só digital, se eu fosse só físico, talvez eu estivesse crescendo mais, talvez eu estivesse crescendo menos. Olha, é um quebra-cabeça falar de multimarcas e multicanais. Hoje, a gente atua nos canais diferentes com muito portfólio diferente.
Então, no off-trade, supermercados, basicamente eu tenho um portfólio só para off-trade. No digital de Ivino, que é um portfólio mais flash sales, in and out, eu trago 500 novos SKUs por ano, ele fica só no digital. A gente tem um pedaço do portfólio que navega entre os canais. O portfólio das lojas da Gran Cru, por exemplo, eles estão no site da Gran Cru, eles estão em restaurantes e eles estão nos clubes de assinatura, mas eles não entram no portfólio da Evino. O B2B, ele carrega o portfólio de Evino e Gran Cru, mas numa segmentação diferente. O que eu tenho numa loja Evino, o que eu tenho numa loja Gran Cru, eu não posso ter num supermercado. Salvo uma classificação de supermercado que a gente sabe que a gente não vai ter problema de conflito de preço. O único canal que a gente tem que pode carregar todos os itens que a gente tem é o on-trade, são os restaurantes. Para a gente é uma peça fundamental da nossa estratégia. A gente resolveu a questão de produtos, de portfólio, e a gente fortalece todos os tipos de portfólios diferentes. A gente tem 14 classificações de portfólios dentro do grupo. O interessante é que, e o melhor exemplo que eu posso dar é na pandemia. Na pandemia a gente teve lojas fechadas, restaurantes fechados. Em 2020, que foi quando começou a pandemia, minhas vendas digitais pularam 62%, minhas vendas de restaurantes caíram 80% e no final eu consegui crescer, porque um canal compensou o outro. Quando a pandemia começou a desaquecer, eu posso falar de 22, eu posso falar de 23, pela primeira vez, agora depois do carnaval, eu senti o mercado voltando ao que era pré-pandemia. Qual é a consequência disso? Eu tenho canais que vão super bem, então restaurantes vão super bem, as lojas melhoraram bastante, os supermercados melhoraram bastante, e eu vejo um movimento um pouco oposto no digital, porque quem ficava comprando muito no digital agora voltou a sair. A venda no digital continua forte, continua crescendo sobre o ano passado, mas ela cresce menos do que restaurantes, por exemplo. Mas onde que a gente vai continuar ganhando o jogo, né? A gente tem na nossa agenda estratégica este ano 41 aberturas de lojas. Então, para a gente o varejo físico ainda é muito relevante, de efetivamente ser omnichannel, na essência do que é omnichannel. Então, como que eu posso usar toda a nossa abrangência de lojas para servir melhor o cliente? E ninguém tem a abrangência que a gente tem. Eu termino o ano com 180, 190 lojas. Eu tenho um site que movimenta milhões de pessoas e eu tenho 150, 160 lojas para atender esse público. Eu consigo atender 80% da minha população usando essas lojas. A gente tem a questão de CRM, como que a gente vai ser benchmark no entendimento dos nossos consumidores. Onde ele quer comprar, o que ele quer comprar, como que ele quer ser abordado, com que frequência ele quer ser abordado. Porque cada consumidor é um consumidor diferente. E cada consumidor são muitos consumidores diferentes, dependendo da jornada que ele está. A gente tem um intento estratégico de vendas recorrentes também, com assinaturas. O clube da Gran Cru ele é muito conhecido, o clube da Evino está crescendo bastante. Como que a gente consegue fazer essa simbiose também nos clubes para ter um modelo ainda mais forte, ainda mais robusto? E tem talvez um dos nossos aspectos mais estratégicos no mercado do vinho, que é como que a gente combate o contrabando de vinho. Esse é o calcanhar de Aquiles para todo mundo que importa vinho oficialmente no Brasil. Então, tem muito vinho que entra pela Argentina, principalmente, que se beneficia de dois fatores, né? Se beneficia da diferença do dólar oficial para o dólar paralelo e pelo não recolhimento de impostos. Então, 80% do contrabando que entra no Brasil entra da Argentina, mas tem Chile, tem Europa, enfim, tem bastante coisa. E junto com outras importadoras a gente está liderando um esforço para inclusive criar projetos de lei. Hoje você tem uma apreensão, o restaurante, o supermercado continua aberto no dia seguinte, apreendem o produto, mas não acontece muita coisa depois disso. E para proteger o consumidor, né? Porque quando você compra um vinho descaminhado, e é muito fácil saber o que é um vinho descaminhado, vou fazer a licença poética de pegar um vinho aqui para mostrar, mas todo vinho que a gente compra, que a gente importa, ele vem com um selo, ele vem com um contrarótulo falando quem que é o importador. O vinho descaminhado não vem com ele. Então ele vem sem essa partezinha daqui, você não sabe quem importa. Então, quando isso acontece, é um vinho descaminhado, você sabe que é um vinho descaminhado. A gente
tem bastante tecnologia dentro de casa. A gente está atento e a gente vem explorando bastante ferramentas de tecnologia. Agora a gente vai começar a testar uma ferramenta de inteligência artificial para alocação de mídia, por exemplo, para que a gente seja mais eficiente na alocação de mídia. A gente tem uma ferramenta de uma startup israelense, também de inteligência artificial, para fazer a gestão do estoque nas pontas, para fazer o abastecimento das lojas em tempo real. A gente usa bastante o ChatGPT, por exemplo, para SEO, para fazer postagens no nosso blog. E a gente vem usando tanto para comunicação, para blogs, para postagens, a gente vem usando para harmonizações e a gente vem usando para comunicação com o cliente. Então a gente soltou, faz 2 semanas atrás, uma newsletter que era personalizada usando o ChatGPT. A gente tem esse driver de inovação, essa inquietude de o que a gente pode fazer diferente. E é legal ver os efeitos. Não é algo que vai fazer a gente vender 10 vezes mais, mas é uma brincadeira que mantém a gente eufórico e mantém a gente querendo buscar mais. Legal. E mantém o nosso consumidor que está acostumado com essa nossa inquietude, continua tendo um quê de inquietude aí dentro.